Olá, o meu nome é Heber Estevão. Eu gostaria de fazer um vídeo aqui. Muitos colegas me pediram, na verdade, amigos e até alguns familiares, que eu gravasse esse vídeo. E eu fiquei um pouco relutante durante aí muitos dias. Mas eu acho que agora é a hora de trazer algumas coisas à tona e discutir um pouquinho a questão aí do coronavírus. É um vídeo simples, eu estou fazendo um vídeo meu, simples, sem nenhuma produção. Quero discutir alguns dados que são importantes, são dados relativos à realidade que nós estamos vivenciando e ao redor de todo mundo. Eu era até inclusive para estar fora do Brasil e nesse momento, mas devido a toda essa situação, acabei me encontrando aqui no Brasil meio que ilhado por não poder viajar. Então, muitas pessoas têm me dito, não, o que está sendo reportado no mundo não é a verdade, estão morrendo milhões de pessoas. Não, nós não podemos basear a nossa vida no que mandam no WhatsApp. Porque tanta porcaria que a gente recebe no WhatsApp, inclusive esses dias recebi tal da cebola cortada e que produz uma substância tóxica e que mata se for usado no outro dia. Tanta besteira que às vezes a gente tem que parar para pensar se vale a pena abrir o WhatsApp. Agora, precisamos olhar com a realidade o que está acontecendo. Eu estou postando muita coisa no LinkedIn, mas como muitas pessoas não têm o perfil no LinkedIn, então esses colegas, amigos, familiares pediram, por que você não grava um vídeo e fala o que você tem para falar para a nação aí brasileira e também para o redor do mundo. Estou postando muita coisa acerca de dados. Gastei centenas de horas lendo artigos científicos, vendo entrevistas, vendo comentários. Nesse momento, muita gente se aproveita para querer vender alguma coisa, para querer fazer uma grana em cima dos outros. É impressionante quanto a gente descobre o ser humano é ganancioso na sua essência. Na sua essência é uma ganância. E tudo que está acontecendo agora tem um fundo. Eu não quero ser colocado aqui como talvez uma pessoa que seja conspiracionista. Não, nunca fui, não sou. Sempre fui um bom estudioso da epidemiologia, adoro a bioética e gosto de estatística. Então, gastei centenas de horas fazendo cálculos, fazendo números, olhando números, acessando reportagens oficiais dos Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos, CDCs. Cada estado tem um, mas tem a central, né? Também acessando informações da OMS, da Organização Mundial da Saúde, né, que eu vou chamar daqui para frente de WHO, e os seus links com a China. Então, existem muitas verdades e muitas inverdades. E existem mais inverdades do que verdades. Infelizmente. Alguém me perguntou, Heber, existe o vírus? Não, existe o vírus. Existe o vírus é um vírus que foi denominado SARS-CoV-2, porque o SARS-1 já surgiu, né? Então eles reclassificaram como SARS-2 Covid-19. Por que Covid-19? 19 de 2019. Porque, na verdade, a primeira reportagem, o primeiro caso desse vírus apareceu em Wuhan, dia 19 de novembro de 2019. Então, nós temos 19 de novembro, 19 de dezembro, 19 de janeiro, 19 de fevereiro, 19 de março. Então, nós temos 4 meses e hoje é dia 24, 5 dias de infecção ao redor do mundo. Quem quiser entrar no meu LinkedIn, tem muita postagem, tem muita coisa, tem muito questionamento. Mas eu teve algumas noites que eu não consegui dormir porque eu falei assim, meu Deus do céu, o mundo está sendo levado a um suicídio econômico coletivo sem razão.
A minha preocupação é saúde pública, é uma área que adoro epidemiologia, acho uma área maravilhosa, e os números não tem como mentir. Não tem como enganar a epidemiologia, porque basicamente são dados matemáticos, são dados estatísticos. E é interessante porque os profissionais da saúde, normalmente eles vão para a saúde porque eles não gostam da área de exatas. A área de exatas é... Tanto que na minha pós-graduação e também, até nível de doutorado, nós tivemos professores de estatística, de epidemiologia, que eram, na verdade, engenheiros. Porque parece que eles gostam mais de números do que a gente. Mas eu, por algum motivo, Deus me fez um grande apaixonado por números. Bom, o que acontece? Quando a gente olha toda essa discussão, eu vou fazer um preâmbulo para poder depois discutir os dados. Então nós precisamos ter base. Se a gente não tiver base científica do que a gente está falando besteira e pouco nos interessa. Se formos olhar os dados anteriores em relação ao coronavírus, o que é muito curioso é que o coronavírus, na verdade, é uma família grande de vírus, são dezenas de vírus, na verdade, que são chamados de coronavírus. E então eu cheguei a receber vídeos de pessoas dizendo que quem pega a infecção do coronavírus começa a sair sangue pelos olhos, né? Um monte de coisas que são completamente absurdas. E foi gerando um pânico no mundo. E eu achei muito curioso porque o mundo entrou num pânico e por que as coisas pararam. Em 2005, eu tenho aqui aberto, tenho que ir pegando, um pesquisador chinês, ele, em 2005, na verdade, vamos pegar aqui o artigo, eu só vou abrir para poder ir lendo, porque senão eu li tantos artigos científicos, tanta coisa publicada, que basicamente eu me enchi de informação, eu tenho algumas informações, mas eu quero olhar e ver as informações aqui meio que direto. Aqueles que tiverem interesse, eu estou com o computador obviamente aqui na minha frente, no laptop, estou abrindo, e aqueles que tiverem interesse eu posso passar esses dados, estão na internet esses artigos, né? Mas eu gosto de ler, leio bastante. Hoje eu faço revisão científica de 6 journals ao redor do mundo, na América do Norte, na América do Sul, na Europa e na Ásia. Então, eu sou revisor científico dessas revistas. Uma só é nacional e as outras 5 são internacionais. São revistas fora do Brasil. E basicamente eu pego dados para fazer a revisão e olhar esses dados científicos. Uma grande maioria com viés, uma grande maioria tudo furado, mas a gente está consultado para fazer isso, para dar o nosso parecer em relação a esses artigos. Então esse artigo que foi publicado pelo Cheng, ele foi um artigo publicado já em 2005, no qual ele coloca que o SARS, que é essa doença causada pelo coronavírus, a doença respiratória, síndrome da doença respiratória aguda, né? Esse coronavírus ele é um agente que ele é recorrente, ele é reemergente. Essa infecção pode aparecer em determinados momentos. E o curioso é que eles chamaram então de SARS-2 para esse Covid-19. Esse artigo do Cheng, na verdade, Cheng, Lau, Wu e Yang, eles publicaram esse artigo, um artigo muito interessante mesmo, porque é o primeiro artigo que discute, um dos primeiros artigos que discute sobre o uso da cloroquina para tratar o coronavírus. Então, assim, o coronavírus é a família grande. Por isso que ele é chamado também de rinovírus, porque rino vem de nariz, rinoplastia, né? Rinoceptoplastia, quer dizer, está ligado ao nariz. Esse trabalho desse Xiong foi muito interessante porque eles usaram em animais, em anima vivo, né? Então eles não foi um trabalho de Petri, não foi um trabalho de vitro, foi um trabalho de animal, onde animais tratados com a cloroquina
tiveram a remissão total da infecção pulmonar, porém vírus apareceram nos cornetes nasais. Os cornetes nasais ficam dentro do nariz, né? São os nossos cornetos. E curioso, porque eles mostraram que os vírus ainda apareciam nos cornetos nasais, apesar da infecção estar tratada pulmonar. Olha que curioso, ao redor de todo mundo, a grande maioria, a não ser alguns centros hospitalares, mas a grande maioria está fazendo lavagem de trato respiratório e assim por diante, o pulmonar. Basicamente, a coleta está sendo feita com um suavezinho, cotonete com algodão, vai lá dentro do nariz, dá uma cavocadinha ali dentro, pega a mucosa, a secreção da mucosa, né, que é produzida por essa mucosa, é uma mucosa epitelial ciliada, né, é muito similar àquela dos seios maxilares. Como todo o nosso trajeto respiratório é ciliar, e coloca no laboratório. Você pode fazer a identificação da cepa bacteriana ou do vírus que está ali através do DNA, você pega uma porção do DNA e faz em PCR, você faz a cadeia da polimerase, e essas são as mensagens que estão chegando, desculpe, não se incomode, são as mensagens que acabam chegando aí. O que acontece é que você pode identificar então o vírus através de imunofluorescência, através do PCR, existem alguns outros tipos de testes para a gente identificar a presença do coronavírus. Então, no mundo inteiro está sendo pesquisado e os laboratórios estão emitindo laudo em cima desse swab nasal. Bom, essa foi a primeira curiosidade para mim, porque eu falei assim, que engraçado. Então nós estamos, como está sendo feita essa coleta desse material que está nos chegando, informação? Porque nós não podemos basear o aspecto científico no que estão dizendo que estão morrendo milhares de pessoas, não é verdade, porque até agora, no presente momento, morreram 18 pessoas. 18 mil pessoas, um pouquinho mais, eu vou dar os números bem exatos, eu tenho o site aqui aberto na minha frente. Eu estou acompanhando de hora em hora o site, já desde janeiro. Em janeiro ainda eu estava na Alemanha, a gente estava discutindo sobre essa situação com o anestesista e eu estava conversando com ele sobre a questão do coronavírus, da infecção e assim por diante. Então a gente sabe que os números, que nós temos que basear as nossas reações em cima de números. Eu não posso chegar e dizer assim, nossa, lá na Alemanha já morreram 2 milhões de pessoas. Cadê o dado? Ah, não, eu ouvi dizer. Bom, se eu ouvi dizer, não dá. Vamos ver. O mundo inteiro está se baseando no site do www.worldmeters.info coronavírus. Então você acessa lá, né? E você vai ver os dados. Eu vou abrir aqui. Cadê os dados aqui? Vou abrir exatamente nesse momento, né? É um dado que ele é real. As pessoas vão alimentando essa tabela no mundo inteiro. E número de mortes, 18.262 mortes. Número de infectados, 409.040. Eu queria que, na verdade, o mundo inteiro estivesse infectado. O mundo inteiro contaminado. Porque daí nós teríamos, na verdade, a imunidade, que é chamada imunidade de rebanho, e pararia essa palhaçada que está acontecendo por aí. Mas, infelizmente, nós ainda estamos com 409 mil, precisamos infectar muita gente para entrar a imunidade de rebanho. Curiosamente, os países da Europa, de maneira isolada, não estão se comportando mais como estados de uma união, mas sim como repúblicas, como estados de uma federação, mas estão completamente se isolando, né, tendo atitudes isoladas, e aí quebra toda aquela política da país sem barreira, né, porque cada um está fazendo a sua barreira, né? A Holanda, os Países Baixos, a Holanda e a Suécia estão acreditando na imunidade de rebanho. Então, vamos infectar o país e vai criar a imunidade e assim nós vamos gerar a imunidade que é natural. Discutido o que a WHO diz,
eu estava lendo, acha contraditório, que não é aconselhável. Basicamente assim, o que a WHO fala, você faz o contrário que você vai se dar bem. Entre todas as besteiras, né, que a WHO falou, infelizmente a WHO está sendo conduzida por um presidente, o presidente Tedros, que no seu sobrenome tem o Jesus no final, né, o Jesus, semelhança com Jesus nenhuma, que nos idos de 2016 escondeu 3 epidemias violentas no seu próprio país, porque ele era ministro da saúde da Etiópia, ele é etiopiano, Etíope, com algum interesse. A WHO olhou esse cara com bons olhos de que ele é realmente o sujeito bem preparado para ser o mentiroso que nós precisamos dentro da WHO. Então esse sujeito aí, o senhor Tedros, né, caráter bem duvidoso, né, foi um dos primeiros que anunciou que o dinheiro deveria ser parado e as pessoas não deveriam mais usar o dinheiro. O que a Organização Mundial de Saúde tem a ver com dinheiro? Várias coisas, várias circunstâncias foram me chamando a atenção, né? Que ele não achava que o dinheiro tinha que tirar, porque o dinheiro vai passar a doença, inclusive o vírus, e vai aumentar aí a cadeia de vírus, vamos conter. Então, assim, primeiro que ele não tem nada a ver com dinheiro e com o aspecto econômico. Porque, claro, as duas coisas elas se encontram, né? E essa é a minha preocupação, é que nós estamos parando economicamente, e quando nós acordarmos daqui um mês, o mundo acabou, economicamente. Segunda-feira, ontem, o governador do estado de Ohio determinou que as pessoas ficassem dentro de casa, das suas casas, seus apartamentos, até dia 30 de abril. Nós estamos no dia 24 de março. Não tem como você confinar as pessoas. Isso não é quarentena, isso é confinamento. Né? A Romênia estabeleceu uma multa de $5.000 para sujeitos que estiverem na rua, fora a questão de ser preso e passar um tempo preso na cadeia. Daqui a pouco nós vamos ver lei marcial, o exército na rua, os países, e queira Deus que a gente não evolua para esse caminho, né? Forçando as pessoas na rua não estarem na rua, e quem estiver na rua vai ser alvejado, porque está transmitindo doença para a população. Claro que eu estou falando aqui de uma forma extrema, mas nós precisamos olhar a história. O quanto mais distante nós olhamos na história, mais claro fica o nosso futuro. Nós temos que olhar a história. A história nos revela muita coisa. Fome é princípio de guerra. E guerra violenta, carnificina, que mata milhares. Muito mais do que tal do vírus Covid-19. Então nós precisamos olhar de maneira bem clara isso aí. E eu postei muita coisa aí no LinkedIn, discutindo vários aspectos e discutindo os dados, esses dados que estão aí, que são os dados que todo mundo tem, que todo mundo está pesquisando. Então, quando eu comecei a discutir com algumas pessoas, eu disse, olha, essa taxa de mortalidade não é alta. Não, mas tudo isso é uma mentira. Eles estão falando, existe milhões de pessoas morrendo. Daí eu falei, não. Falou, não, mas é isso que está acontecendo. Eu falei, não, o que nós estamos vendo, o mundo inteiro está se baseando por essa tabela ativa que está aí online, né? Em tempo real. Essa tabela não vai chegar nem perto da infecção, do número de mortes e do número de infecção ou de infecções do H1N1, que é a influenza A. Bom, eu voltando à história, fui atrás da história para ver as pandemias. A Organização Mundial de Saúde estava renitente até dia 14 de março, não queria chamar de pandemia, e eu coloquei, discuti, claro que é pandemia, porque nesse momento, quando em fevereiro, final de fevereiro, já tinham todos os continentes estavam afetados, tinham mais de 144 países afetados pelo mesmo vírus. Familiares, vamos colocar assim, vírus filhos
daquele de Wuhan. Como é que a gente sabe isso? Aqueles que estão interessados em filogenia e de vírus, acesse o site da www.gisaid.com e você vai encontrar ali uma organização que basicamente tem a sede na Alemanha, mas ela é gerida pelos Estados Unidos, Alemanha e Japão, e você vai ter exatamente, inclusive tem dados de pesquisadores brasileiros que enviaram suas informações para fazer a filogenia, traçar de onde vem o vírus que está aí, que encontrou no seu país, com aquele vírus que foi encontrado então lá em Wuhan. Então a discussão, não, o vírus lá de Wuhan não era um vírus, deixa eu abrir aqui de volta, que entrou no meu silenciador aqui. O vírus de Wuhan, entrou até essa discussão, né? Um vírus chinês. Então, assim, toda vez que eu me referi à China, eu estou me referindo ao Partido Comunista Chinês. E não ao povo chinês. O povo chinês precisa ser liberto desse governo de Xi Jinping. Né? Esse cara precisa cair. Né? Ditadores, na verdade, no mundo inteiro precisam ser retirados. A gente não deve convidá-los para sair. Na verdade, nós temos que marcar um encontro deles com o divino, né? Para que eles possam ir nesse encontro conversar com o divino. Essa é a percepção desde a época da faculdade. Não mudou. Na verdade, ela ficou um pouquinho mais intensa. Então, todos aqueles que são ditadores no mundo precisam realmente sair da sua posição. Bom, quando criou essa discussão não é eticamente correto falar o vírus chinês, é toda uma conversa para fazer boi dormir. A verdade é que o vírus realmente veio do mercado de Wuhan. Então disseram assim, o vírus está relacionado a frutos do mar. Mentira! Esse mercado de Wuhan é um mercado que vende frutos do mar, é chamado de mercado de frutos do mar, nessa região, que vende também animais que são peçonhentos. Para aqueles que querem, você pode entrar na internet, você vai encontrar no 60 Minutos da Austrália, você vai encontrar um vídeo documentário de 60 minutos, 1 hora, acerca do mercado de Wuhan, o mercado de animais selvagens. Tem animais, inclusive um mico-leão, aparece ali. Animais raros da África, que chineses gostam de comer. Não o pobre, o rico, porque um pedaço, por exemplo, de cobras que são raras, chega a custar $150. É um mercado extremamente lucrativo e que a China, novamente, né, o governo chinês, Partido Comunista Chinês, não proíbe. Enquanto o mundo não se levantar contra a China e disser assim, parem de comer esses bichos peçonhentos, nós vamos ver frequentemente essas infecções causadas por vírus. E eu fui atrás dos vírus, das pandemias, né? Então a WHO estava dizendo, não é pandêmico. E eu estava dizendo, isso é absurdo, porque é pandêmico. É pandêmico, né? Então nós ouvimos um monte de besteiras, aí, inclusive um médico responsável dentro da WHO falou que se tivesse que ir em algum lugar no mundo para ser tratado da infecção de coronavírus, ele gostaria de ir para a China. Por que não vai, miserável? Vai para lá. O fato é que esse vírus veio da China, sim, e os vírus desde 1918. A gripe espanhola, na verdade, começou na China. E ela foi chamada de espanhola porque ela parou na Espanha, porque foi lá que conseguiram fazer a contenção. Volta um pouquinho na história, dá uma lida na história, tive que voltar na história e fui ler as pandemias, né, as pandemias da história. E começou em 1918, depois de 57, depois de 68, depois de 70, depois 2002, depois, estou pulando algumas aqui até, estou falando de cabeça, mas está publicado aí no meu LinkedIn,
2002, depois 2006, depois 2007, aí teve 2009 a influenza H1N1, aí que matou absurdamente, matou uma coisa, eu vou passar os dados aí, porque daí a gente vai ver que são, eu me lembro, né, nessa época eu estava clinicando, e assim, a preocupação era de não contrair e também não passar o H1N1. Isso em 2009. Aí depois teve nova aparecimento em 2013, daí foi uma sequência de 2013, 14, 15, aí veio em 2016 novamente uma nova pandemia e 2019. Todas essas pandemias ao redor do mundo vieram da China. Todas. Todas as pandemias vieram da China. Então, enquanto o mundo não se levantar e disser assim, chega, parem de comer animais peçonhentos. Porque esse vírus que veio do mercado de Wuhan, de animais selvagens, tem um trabalho específico. Quem quiser depois me manda, eu não vou ficar aqui mostrando, porque senão fica interminável esse vídeo. O dado estatístico, verídico, científico. Mostrando que o vírus de Wuhan, que está aí, que está sendo coletado no mundo inteiro, sua filogenia, que está atacando aí o mundo inteiro, é o mesmo que em 97% do seu DNA é o que é encontrado, o coronavírus que é encontrado em morcegos. Claro que os morcegos da China são diferentes dos morcegos do Brasil. Por exemplo, no Brasil tem morcego que é frutífero e lá são morcegos diferentes. Mas não interessa. Esses, e também muito parecido com o próprio coronavírus que está em cobra. E na China, muito deles comem esses animais crus, e uma sopa iguaria na China é sopa de morcego. Né? Então dizem que alguém foi infectado por uma mordida ali do xixi do morcego, e daí, independente da situação. Porque eu postei também sobre isso, me perguntaram o que você acha. Eu falei assim, tem 3 situações. Ou esse vírus foi manipulado, realmente foi manipulado, existe um centro de controle de doenças em Wuhan. Ou realmente esse vírus é um vírus natural que ele se modificou, emergente, surgiu de uma maneira diferente, é um outro vírus, um outro SARS, como tem trabalho aí que mostra. Ou Deus mandou uma praga e essa praga está vindo aí, a praga dos finais dos tempos. Eu falei, escolha um e misture todos e faça a tua concepção. Então, quando a gente olha essa natureza desse vírus, então, que está em 97% do seu DNA dentro do coronavírus existente no morcego, a gente tem que parar e pensar. Sem entrar em teoria de complô de países, de Estados Unidos guerreando com a China, China guerreando com os Estados Unidos e blá blá blá. Não vamos entrar nessa discussão aí, a gente pode derivar. Entrei nessa discussão com um monte de gente, de pessoas, mas não quero aqui. O vídeo aqui tem um aspecto para clarificar algumas coisas. Então, se nós temos realmente a origem de um vírus, que ele é o SARS recorrente, é o SARS que ressurgiu, ele ressurgiu das cinzas, né, para atacar as pessoas. A discussão era que, obviamente não tem vacina, né, Israel está trabalhando há 4 anos em cima de coronavírus para tentar vacina, e vacina eu também publiquei no LinkedIn alguma coisa sobre vacina. Vacina é um outro capítulo à parte que tem uma discussão. Eu não quero entrar na discussão porque eu tenho uma ideia muito clara acerca do vírus, acerca de vacina viral. Vacina viral, ela pode dar um boost no teu sistema imunológico, dar um gás e te preparar para vírus similares, mas não consegue, porque o vírus ele vai mutar. Então, basicamente, numa outra nova época, você vai ser infectado por um novo vírus, vai ter que fazer uma nova vacina, e muitas vezes essa vacina não vai tratar desse. Mas eu não vou entrar nisso aí, porque tem um aspecto aí científico, um aspecto... Não quero discutir isso aí agora, mas a gente pode entrar num outro momento. A minha preocupação é como as autoridades brasileiras estão lidando com essa situação do coronavírus, porque tem um aspecto aí econômico muito importante. Bom, se então nós temos esse vírus, o coronavírus, o Covid-19,
que é o SARS-CoV-2, bom, então ele existe. Então me perguntaram, ele existe? Não, ele existe, é um vírus novo que está aí. Só que, como é que esses exames estão chegando? Né? Esse número de pessoas que estão sendo relatadas são pessoas que estão infectadas ou pessoas que estão dando resposta positiva à coleta do nasal do coronavírus? Isso muda totalmente a pesquisa. Dá um viés completamente outro. Mas tudo bem, eu vou considerar que todos os números que estão vindo são realmente números de pessoas que foram infectadas e estão infectadas, o número de mortes são o número de mortes. Vamos considerar a tabela que está sendo usada no mundo inteiro como verdadeira, porque a gente parte desse pressuposto que tudo aí é verdadeiro. Então vamos lá, então vamos usar essa tabela verdadeira. Curioso, porque o que aconteceu em 2019 foi um índice extremamente alto da doença influenza A, aonde 650 mil pessoas no mundo morreram. Então eu vou falar novamente com calma para vocês poderem... É dado estatístico. É só entrar no CDC dos Estados Unidos, Centro de Controle de Doenças norte-americanas, você vai pegar os dados da influenza A. 650 mil pessoas morreram dessa doença no ano de 2009, que na verdade não foi só 2009, porque ela levou 1 ano e 4 meses. Então, 2009 ela foi acabar em agosto de 2010, né? Ela começou em abril de 2009. Nós estamos com 4 meses e 5 dias do coronavírus, do Covid-19. Para, pasme você, o número de infectados pelo influenza A nos Estados Unidos foram 68 milhões. Eu vou falar de volta, porque talvez você não consiga captar a importância. Nos Estados Unidos, segundo os dados do CDC e USA, foram 68 milhões de pessoas infectadas pelo H1N1. 650 pessoas no mundo morreram por causa do H1N1. Vamos abrir aqui a nossa informação. Até o presente momento, nós temos 18.262 mortes ao redor de todo o mundo e nós temos um total de 409.040 casos infectados no mundo. Dados críticos, pessoas críticas no mundo inteiro, nós temos 12.547. Nos Estados Unidos existem aproximadamente 160 mil leitos de unidades de terapia intensiva, UTIs, que estão ocupados, basicamente um terço já está ocupado por doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças prévias, né, de metabolismo, doenças básicas, que já estão ocupados. Mas, de qualquer maneira, temos 2/3 aí de 160 mil leitos nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos. Então, nós vamos voltar para os números. Então, nós temos 18 mil mortes, 18.262 mortes e 409.040 infectados ao redor de todo o mundo, né? O total, o que me chamou muita atenção, vou voltar aqui na minha tabela, é essa tabela atual, a tabela que todo mundo está usando, não estou inventando número nenhum. Essa tabela aqui é a tabela que está... Você pode entrar aí no World Meters, Info, Coronavirus, e você vai encontrar essa tabela lá. Então vamos lá. A China conseguiu uma taxa de recuperação acima de 90, eu tinha postado já 89,67, eu vou ter que fazer o cálculozinho agora aqui, vou fazer o cálculo para poder, só para a gente poder ter uma noção do número de recuperados, porque já passou, para mim já passou de 90%. Vamos dar uma olhada aqui, 159,00, vamos dividir, a regrinha simples, básica, né? Regrinha aí de 3. Então vamos ver aqui o que deu. Eles têm, na China tem 81.171 infectados. Aí, ó, passou.
A taxa deles de recuperação, 90,12%. 90,12% é a taxa de recuperação. Vamos ver a taxinha de mortalidade dos nossos amiguinhos de olhos puxados, 3277, que é o número de mortes, que até o presente momento, né? E vamos fazer a regrinha, então, para o número de infectados, de mortes lá. A porcentagem deu 4,03% de número de mortes. Eu postei também, tirei os números da China, porque o que aconteceu? Você pode também pensar e me dizer assim, mas esses números da China são mentirosos. Não acredite, Heber. Bom, se eu não vou acreditar no número da China, eu também não vou acreditar no número da Alemanha, também não vou acreditar no número da Itália, eu não vou acreditar em número nenhum. Então, na verdade, nós vamos shut down, vamos apagar esses sites que dão a informação em tempo real e vamos viver de WhatsApp. Morreram 70 milhões aqui, o Brasil acabou de morrer mais 150 milhões de pessoas. E vamos usar esses dados, porque a gente não vai usar dado nenhum, porque tudo é mentiroso. Mas quando eu olhei essa taxa de recuperação, que na época, quando eu publiquei, estava 87%, eu falei, puxa, é uma taxa muito alta de recuperação. Como é que eles conseguiram? Eles estão mentindo? O que eles sabem que a gente não sabe? Quando a gente volta, então, a acusação contra a China foi de que eles esconderam a informação e de que eles demoraram muito para informar, desde novembro, os números de casos que já estavam infectados, e que só no dia 20 de janeiro, um dia antes do meu aniversário, então ficava fácil de guardar, eles informaram que era transmissível de homem para homem, ou de ser humano para ser humano. Porque até então eles disseram que não, é só transmitido entre animais. Então, no dia 20 de janeiro de 2020, tem a informação de que homens o ser humano passa para o ser humano. E os Estados Unidos acusou então a China de que a China omitiu a informação e tudo e tal. Mas no dia 19 de fevereiro, né, a informação desse artigo, do artigo que é muito interessante, do Xiong, eles informaram e trouxeram à tona, eu estou tentando abrir aqui, que a infecção, na verdade, deixa eu abrir o vírus aqui, que essa infecção, na verdade, estava sendo tratada de forma determinada pelo governo chinês com cloroquina. Eu, muitos anos atrás, acabei viajando para Angola e peguei malária lá, e se faz febre de 40 graus e é uma loucura. E acabei sendo tratado com cloroquina. Então a cloroquina é, na verdade, um medicamento, um antimalárico, ele é um medicamento que tem nos países tropicais, né? Mas também é usado para doenças como o lúpus eritematoso, que tem uma característica imunológica, né? É uma doença autoimune, e também para artrite reumatoide. Então esse trabalho chinês mostrou no dia 19 de fevereiro que era possível fazer o tratamento desse novo Covid-19, desse novo vírus SARS-2, através da cloroquina. Levou um mês para o governo, levou exatamente no dia 20 de março, basicamente no dia 19, dia 20, o governo americano, o presidente Trump, avisou que então havia uma grande possibilidade de curar a doença daqueles infectados com a cloroquina através de uma pesquisa de um francês. Os trabalhos chineses estão no PubMed, não está escondido de ninguém. Eu baixei, eu e o artigo, você pode baixar, pode ler o artigo, né? Então a informação está aberta. A informação de que os Estados Unidos escondeu a forma de tratamento não é verdade. Está na internet, né?
O que é postado na internet fica na internet, então tá aí. Mas ficou essa briga entre Estados Unidos e China. A China diz que os Estados Unidos que plantou esse vírus lá em Wuhan e espalhou depois, né, pela China, quer dizer, um acusando o outro. Mas o que é interessante é que a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde recebe milhões de dólares vindo da China, e nós tivemos uma postura da WHO elogiando, dizendo que o governo chinês, talvez o governo mais maravilhoso do mundo, impressionante como eles lidaram com o Covid-19, que Xi Jinping, que presidente, que maravilha, quantas pessoas foram confinadas e eles contiveram. E daí a gente vê a China dizendo, olha o que a WHO está dizendo de nós, do nosso governo comunista, olha o que nós somos. Acesse a internet e dê uma pesquisadinha de quantos milhões de dólares a China está investindo dentro do WHO, cujo presidente, de caráter bem duvidoso, né, é o cara que está informando e dizendo, não usem máscaras. Agora mudou, mas até o início de março era uma palhaçada, porque eu escutava as reportagens e também houve muita confusão nos Estados Unidos, porque até o Task Force americano se complicou um pouco e todo mundo dizendo não use máscara, mas era porque não tinha máscara, então era para preservar a máscara para profissionais da saúde. Mas não adianta mentir, epidemiologia, você mentiu, não dá certo, a coisa vem à tona. Então, houve esses erros existiram e causou confusão e cria pânico, porque daí não vem a informação correta, né? Tem que usar máscara, porque se nós vamos transmitir, por isso que um profissional da área de saúde usa máscara, porque senão você transmite e você pega. Se você não pegar uma doença virosa, você pega uma doença bacteriana. Caso contrário, não vamos usar máscara, não vamos usar óculos, não vamos usar luva, porque daí assim, a doença é transmissível, tem que se precaver. Então os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, precisam ser usados. E não só agora, por causa do Covid-19, sempre. Né? Na minha época de estudante, a gente assistia os vídeos dos professores de cirurgia com os dedos, né, dedo cheio de sangue, mostrando as fotos, tudo e tal. Isso passou, né? Nós estamos em 2020. Mas essas informações, então, começaram a chegar truncadas na população. E chegando truncadas na população, começam a gerar loucura, pânico. Está matando, está infectando. Então vamos lá. Quantos infectados nós temos até o presente momento? Do nosso amiguinho Covid-19, nós temos exatamente, vamos aqui lá no final da tabela, temos exatamente 18.262 mortes. Quantas mortes aconteceram com H1N1? 650 mil mortes. Quantos infectados? O dado que a gente tem é o dado americano, do CDC, que 68 milhões de pessoas foram infectadas pelo influenza A nos Estados Unidos. Quantas pessoas são infectadas pelo coronavírus e morrem de doenças gripais na Europa no período que é o período da gripe, o flu, né, season. Então esse período flu aí da gripe viral na Europa são aproximadamente, você pode pegar isso no site da OMS, são 60 mil pessoas. 60 mil pessoas que morrem durante o período sazonal de gripe na Europa. Certo? Certo. Acabou o período de gripe na Europa. Acabou. E nos Estados Unidos também. Curioso. Diz-se que esse vírus talvez tenha uma predileção por áreas mais frias e mais úmidas, regiões. Curiosamente,
Vamos lá, porque eu gosto de coisas curiosas e que são os desafios, né? Vamos olhar a nossa amiga Rússia, o nosso amigo Putin está bem quietinho lá, não está falando nada, né? Então, pasmem vocês, agora nesse exato momento, dia 24, né, do 3 às 4 horas da tarde, quantas mortes tem na Rússia? Uma. Vou repetir, quantas mortes tem na Rússia? Uma. Quantos casos infectados? 495 casos infectados. Quantos casos críticos? 8. Quantos casos ativos? 462. Na nossa amiga Rússia. Então esse vírus, ele não gosta muito dos russos, porque ele gosta do frio e de áreas úmidas, mas não dos russos, porque ele não está lá. Vamos ver aqui os dados da nossa Itália, dos meus antepassados, né? Da região norte, meus antepassados vieram ali da região mais da direita, de Udine, lá da região da Lombardia, mas daquela região que está sendo mais afetada. Nós temos número de mortes, 6.820 mortes, 6.820 mortes até o presente momento na Itália. Se eu juntar mortes da Itália, mortes da Espanha, 2.800, mais, vamos juntar aqui, 2, 8, 9, vamos estar França, mais um pouquinho Suíça, 10, a Inglaterra o Reino Unido não faz mais parte, então vamos tirar, já tem, né, alguns casos ali, mas vamos botar Áustria, Bélgica, tá, olha, não chegamos a, vamos chutar alto, eu vou chutar um pouco mais, assim, para 15 mil casos de mortes na Europa. Então vou repetir. Durante o tempo da gripe na Europa, morrem 60 mil pessoas. Normalmente pessoas acima de 80 anos, 90 anos, pessoas que já têm comprometimento pulmonar, pessoas que têm comprometimento diabético, doenças de base, doenças cardiológicas. 60 mil pessoas morrem nesse período do inverno na Europa. Morreram aí, jogando bem alto para cima, 15 mil pessoas. Então, se nós fizermos uma regrinha, né, de infectados aí, vamos colocar aqui só para a gente ter uma noção eu vou colocar aqui só para ter um dado que eu gostaria de passar para vocês, 15 mil. Então vamos dividir isso aqui pelo número de infectados por ano lá na Europa. Nós temos até o presente momento 25%, o número de infectados na Europa é 25% do número natural de mortes que acontece. Ou seja, nós precisamos ainda 65% de mais mortes para que a gente possa chegar no número próximo ao que normalmente morre. Tendo esse dado, eu fui atrás da internet e falei assim, puxa vida, então vamos procurar quantos morreram de coronavírus, do flu, do gripe, nesse inverno nos Estados Unidos e na Europa. Não tem esse dado. Procure você. Se você me achar, mande para mim que eu ficarei bem satisfeito. Não tem. Então vamos repetir para poder entender. O número de mortes de gripe na Europa é 60 mil por ano. Quantos morreram esse ano? Não tem, esse dado não tem. Quantos morreram até agora? Em toda a Europa? 15 mil. Isso representa 25% do que normalmente morre. Eu vou parar um pouquinho aqui para você engolir isso. 25% até agora morreram do que normalmente morre. Mas esse número é mentiroso. Então vamos voltar àquela situação. Vamos sair dessa tabela. A tabela tem que ser obedecida. Eu estou calculando a tabela.
A tabela que está me informando o mundo inteiro, informando os CDCs, informando a OMS, informando você de casa, os médicos pesquisadores do mundo inteiro. Ah, mas eles não querem informar quantos morreram efetivamente da gripe ainda. Mas por que não? Porque todo ano tem. Deixa eu mostrar aqui para vocês casos curiosos. Eu só vou fazer um adendo aqui, só para dar uma aliviada aí na tua cabeça. Alguns dados que são interessantes. Eles são dados epidemiológicos, mas não são dados infectológicos. Tá? Então vamos lá. Dados epidemiológicos de acidentes de trânsito nos Estados Unidos. Retirei ontem no Centro de Direção Automobilística americano, dado de lá. 38.800 pessoas morrem nos Estados Unidos por ano. Ano passado, a contagem do ano passado, 38.800 pessoas. Quantos morreram do Covid-19 até agora? 18 mil. Vai pegando os dados. Quantos morrem no Brasil? A epidemia do trânsito. No Brasil, quantos morrem no Brasil de trânsito automobilístico? Se você não sabe, eu tenho informação. Está aqui, do Centro de Informação Brasileira, né? Da Agência Brasileira de Informação, está lá. 37.349 mortes por ano de trânsito no Brasil. Não são pessoas de 80, de 90 anos, são às vezes jovens, às vezes crianças, às vezes nenês, às vezes pessoas altamente produtivas no trabalho, né? O trânsito é um problema no Brasil, mas é um problema também no mundo. Sabe por quê? Vamos pegar lá, países como a Índia, a China, Estados Unidos, estou lendo aqui para não errar, né, para não mentir, Rússia, são dados também do CDC americano, Rússia, Irã, México, a África do Sul e a Indonésia, que são os países mais violentos no trânsito no mundo, juntando todos esses países aí, esses aí que eu citei, tirando o Brasil, nós temos 1,2 milhões de mortes por ano. Então eu vou citar China, Índia, Estados Unidos, a Indonésia, o Irã, o México, a África do Sul, juntos eles compõem 1,2 milhões de mortes por ano. Então eu vou voltar agora na nossa tabelinha. Quantos morreram do Covid-19? 18 mil. Tempinho aí para você pensar. Se nós olharmos os dados, que são os dados epidemiológicos, dados que morreram, efetivamente que morreram, da SARS-1, né, vamos chamar dessa maneira, que é basicamente a influenza A, desculpe, do H1N1, o SARS-1 foi pouco, a morte não foi uma pandemia, mas não foi uma morte, não foram mortes assim, substanciais, né? Nós temos que o número de mortes que ocorreram, né, do H1N1 no mundo foi um número extremamente grande. Então agora eu vou fazer um cálculo para que nós possamos ver esse número de mortes. Vamos lá, os dados que o CDC americano dão. Eu vou pegar aqui o número então que tem de mortes atuais. Vamos pegar aqui mortes atuais. Vamos lá no finalzinho no total, porque ele não aparece aqui. Vamos pegar o total. Então vamos pegar 18. Então eu vou fazer um cálculo aqui rápido para você. 18 e eu vou dividir pelo número de mortes do H1. Vamos lá. O número de mortes atuais
que aconteceram com o Covid-19, o SARS-2, que é o SARS, causa... Veja que interessante, porque esse SARS-2 causa as mesmas... Exatamente as mesmas... Exatamente os mesmos sinais e sintomas do SARS-1. E entre eles a pneumonia, a dispneia, dificuldade respiratória, e a pneumonia intersticial, que vai fibrosando aí os pulmões. Nós temos um número de mortes atuais, como o Covid-19, em relação ao H1N1, 3,35%. Até hoje, essa pandemia maluca que está matando absurdamente no mundo com o Covid-19, representa, até o presente momento, 3,35% das mortes que ocorreram com o H1N1. O que você vai fazer com esses números? Mas transmite? Ótimo! Vamos infectar o mundo inteiro, rápido! 100 milhões de brasileiros, 200 milhões de americanos, 300 milhões de europeus e mais 1 bilhão na Ásia. Ótimo! Que daí já para de uma vez esse negócio. Não, mas ele está matando. Matando aonde? Nós temos que pegar o número aqui, ó. O número de mortes é 18 mil. Como é que a gente faz aí? Como é que a gente calcula aí? Como é que a gente reage a essa situação? A tuberculose matou 1 bilhão de pessoas, né, no passado. E a peste bubônica disse que foi aproximadamente 75 milhões de pessoas ao redor de todo o mundo. Não, mas ele vai infectar ainda, ele vai matar ainda. Não, eu tenho que olhar os dados atuais. Eu não posso começar uma doença, ela se tornou pandêmica porque ela está sendo transmitida no mundo inteiro, então foi essa minha crítica para a WHO. É pandêmico. Não, não é pandêmico. Claro que é pandêmico. Não, não é. Quer dizer assim, qualquer livro base de epidemiologia, eles fugiram das aulas, né, da epidemiologia. Está no mundo inteiro, cruzou continentes, mesmo vírus. Ah, mas ele transmite? Transmite. Vai transmitir. Assim como nós vamos ter agora a vacinação do H1N1, porque provavelmente vai ter um monte de gente infectada. E esse monte de gente H1N1 vai ter um monte de gente de coronavírus e vão dizer que no Brasil está morrendo gente da copal do Covid-19. Não é verdade. E não será verdade. Os dados serão manipulados novamente. Nós temos 409.040 pessoas infectadas, sendo que a grande maioria delas nós não sabemos se são, esses são os dados da Itália, de pessoas, diz-se que, aí eu também já não sei, mas eu não vou me basear por causa disso, vou basear, né, no que tem a tabela, que a Itália, desses 69 mil infectados, foram 69 mil testados para o coronavírus. E eu vou dizer que não, eu vou dizer que foram os infectados mesmo, eu vou usar essa tabela de infectados, porque senão aí a gente começa a fugir daquele padrão que a gente estabeleceu, né? Mas de qualquer maneira essa é a discussão. Não, esse número de 69 mil foram testados, mas não são todos eles que têm, né? Então o número está crescendo, mas veja que esse número que nós estamos vendo aí, mesmo se a gente for pegar no número dos Estados Unidos, que são grandes, os Estados Unidos está acima da... Agora está China primeiro, Itália segundo, Estados Unidos é o terceiro país mais condenado no mundo aí, né, pela infecção. Depois vem a Espanha, que estava alta, depois a Espanha, e depois a Alemanha. Mas isso em número de infecções, porque em números de casos, obviamente que o maior é a China, o maior a Itália, desculpe, depois o segundo lugar vem a China, e depois vem a Espanha em terceiro lugar, e depois vem o Irã. O Irã também tem um número alto de mortes. E com questões aí regionais, questões específicas. Nós sabemos que existem duas linhagens, strains, né, aí do inglês, do vírus, do coronavírus. A linhagem a linhagem L, de letal, né, a linhagem L, e a linhagem, ou a cepa, vamos usar a cepa, fica melhor, a cepa S.
né? Então vamos ficar claro, guardar assim L de letal e S de soft. Então a gente sabe que nesses locais, como por exemplo Wuhan, e muito provavelmente também na Itália, as cepas predominantes, provavelmente também no Irã, são cepas L. Aí tem os conspiracionistas que dizem assim, veja bem, olha onde estão as cepas mais mortais. Estão de morte, né, de pessoas que estão na China e no Irã, que são os inimigos políticos dos Estados Unidos. Bom, deixa que alguém explique isso aí, né, se é verdade, se é mentira, se foi os Estados Unidos que colocou esse vírus, manipulou e colocou. Porém, tem um dado muito importante, que é preciso a gente olhar aqui, que eu quero discutir, eu quero trazer, é que em setembro de 2019, isso é bem importante o artigo aqui, foi relatado pela Reuters, com sede em Washington, que os Estados Unidos o Trump retirou o residente que era o pesquisador CDC na China, tirou de lá, saiu de lá, porque se tivesse mantido, ele teria condições de informar, porque sempre trabalhou desde a década passada, de 70, sempre os Estados Unidos teve algum residente na área de infectologia e na área de pesquisa de doenças, trabalhando na China. E em setembro o Trump tirou e trouxe para fora da China, e a informação curiosa dessa situação foi que a administração do Trump relatou dessa seguinte forma: não trabalhe com a China, porque a China é o nosso rival. Esse é o Don't work with China, they're our rival. Tá? Essa é a informação que foi dada pelo Frieden. Frieden, então, é exatamente esse pesquisador aí, basicamente vinculado ao CDC, e que estava trabalhando na China com essas questões aí epidemiológicas, tudo e tal, com um trabalho em parceria entre eles, né? Então esse Thomas Frieden, ele é o antigo diretor do CDC, que ele era o conselheiro, digamos assim, residente conselheiro em relação a esses assuntos da China. E ele falou que a gente poderia ter sabido mais, ter obtido mais informações, né? Então, esse Thomas R. Frieden, antigo diretor do CDC, poderia, na verdade, então ter obtido essa informação um pouco mais recente em novembro, em relação ao novo SARS. De qualquer maneira, essa é uma questão política, né? É uma questão que eu não quero entrar, questão política, discutir aí o aspecto político do Trump, da China, do crescimento da China e de tudo que existe por trás dessa briga aí, que são briga de cachorro grande. Nós somos pequenininhos, eu não sou nada, o Brasil é alguma coisa, né? Então, o curioso é que fico bem curioso em saber uma situação que antes do presidente Bolsonaro viajar aos Estados Unidos, ele deu uma reportagem, está aí na internet, de que esse vírus não é nada porque o H1N1 matou muito mais gente e a gente não tem que se preocupar. Ele foi se encontrar com o Trump dias após, jantou nababescamente lá na Flórida, né? E retornou ao Brasil. Quando retorna ao Brasil, retorna já de máscara porque está com coronavírus infectado. A mesma situação aconteceu com o Trump. Na mesma semana, o Trump também estava dizendo que ele estava infectado pelo coronavírus, blá, 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 blá. E nós estamos vendo o presidente Bolsonaro tomar uma atitude totalmente diferente daquela que ele sai antes de ir para os Estados Unidos, há poucos dias atrás, junto com o ministro da Defesa, né, para fazer grandes negociações de defesa, um fundo
de alguns bilhões para que o Brasil possa utilizar em termos de defesa, armamentos e munição e assim por diante. O que me preocupa é que o presidente Bolsonaro não vem a público, como tem feito o presidente Trump, para informar a população e dizer o que está acontecendo. Nós ouvimos espalhadamente as notícias. Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, quer que o exército vá para a rua para conter os idosos. O ministro da Saúde fala uma coisa. Vou entrevistar o presidente Bolsonaro, ele diz uma coisa um pouco diferente. Sendo que no mês passado, no início do mês, ele disse totalmente outra coisa. Essa doença está infectando, não está infectando, está matando, não está matando. Agora nós estamos vendo o exército aqui em Curitiba, né, chegou, vão montar na arena aqui um hospital de campanha, né, ou pequenas tendas aí para atender a população, vacinar e quem sabe também dar medicamento, atender a população. Tudo bem. Eu acho que sempre é positivo o aspecto de trazer esse questionamento de montar, estar preparado para qualquer tipo de infecção. Baixou a gasolina, 17%. Por que não baixou antes? Nós somos o 10º país maior produtor de petróleo no mundo. Por que agora? Agora ninguém está saindo, ninguém está viajando, ninguém está pondo gasolina, ninguém está fazendo nada. Todo mundo está parado, todo mundo está dentro de casa, travado, achando que esse troço vai pegar e vai matar todo mundo. E novamente eu vou dizer, os números são 18.262 pessoas de morte até hoje, sendo que o H1N1 matou 650 mil pessoas, sendo que nos Estados Unidos foram 68 milhões infectados, sendo que atualmente nós temos 409 mil infectados pelo Covid-19, ou SARS-2. Aonde está a verdade? Porque se você me disser assim, não, mas calma que ainda nós vamos chegar lá naquela... Não, nós temos que estar agora já. Nós temos que... O número, a estatística, a epidemiologia, ela tem que bater. Não dá pra gente... Nós não podemos prever como é que isso vai infectar, nós não podemos... Mas os números e o que nós estamos vendo, com os números que já são prévios, não chega nem em números de infectados que normalmente acontecem pela gripe na Europa. De mortes. Nem de infectados, de mortes. 25%. Então eu acho que o Brasil precisa sentar equipes nos seus estados, os estados têm que ter uma certa independência nesse momento, discutir, porque são questões regionais. Eu citei, a Amazônia não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, por exemplo, são regionais, são situações completamente diferentes, em termos de calor, umidade, frio, né? Peculiaridades. Os estados precisam discutir, os estados precisam trazer à tona e criar, se nós precisamos vaporizar hipoclorito de sódio, que já está comprovado, sabão está comprovado que destrói essa parede do capsídeo aí, a estrutura proteica do vírus. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer já vapor de sabão, vapor de hipoclorito de sódio, em todos os hospitais, entrada de todos os supermercados, entradas de todos os shoppings, em posto de gasolina, vamos fazer. Ah, mas isso vai uma grande quantidade de dinheiro. Pois é, ou nós botamos o dinheiro aí, ou nós botamos o dinheiro para comprar medicamento, fazer medicamento, seja o que for. Os Estados Unidos tem uma briga grande, eu também postei isso. Basicamente a produção americana de medicamentos e anti-inflamatórios todas estão na China. Graças a Deus o Brasil não depende da China para essa situação de medicamentos, então isso é uma coisa que é excelente. Mas os Estados Unidos se encontrou numa situação onde era mais baratinho, era melhor mandar todas as companhias nossas, Nike, Apple Computer, mandar Banana Republic, mandar todas Outfitters, todas as companhias americanas quiseram ir colocar as suas empresas na China por trabalho escravo. O chinês é um trabalho escravo. Povo miserável, opresso por um ditador
um opressor de populações, senhor Xi Jinping, que deveria encontrar com o nosso criador para uma reunião particular com ele, né? Mas graças a Deus eu acho que a China será liberta desse opressor. E precisa. Mas agora nós precisamos ter postura do governo. O presidente Bolsonaro vem e diz, olha, nós vamos colocar o exército na rua para ajudar. Porque senão eu começo a olhar aqui, o exército está entrando na rua, está entrando um monte de tanque, um monte de... O que está acontecendo? Nós estamos em lei marcial? O que está acontecendo? Nós vamos ajudar a vacinação, ela vai ser assim. Venha à tona, venha a público dizer, senhor presidente Bolsonaro. Venha e diga para a população, é isso que nós vamos estar fazendo. Porque assim, o governo pode tomar suas atitudes, mas nós precisamos ser informados, porque o governo trabalha para nós, para o povo. Nós não somos escravos do povo, em forma nenhuma. O governo trabalha para nós e o governo tem que vir publicamente e dizer o que vocês vão fazer. As consequências, as implicações decorrentes dessas atitudes, podemos discutir depois, podemos brigar depois. Mas o governo tem a obrigação de falar à população o que está acontecendo. E não é assim, colocando o exército, porque há 4 dias atrás o exército falou, não, nós não temos nenhuma, está na internet, abri hoje, nós não temos nenhuma preparação para ajudar nessa situação. Bom, agora já está na rua, mas está na rua, o que está acontecendo? Curitiba não tem nenhum caso de Covid-19, senhor presidente Bolsonaro. O exército está aqui para ajudar a vacinar? Que bom! Já devia ter feito isso há muitos anos atrás. Todos os anos o exército, na verdade, deveria estar na rua ajudando aí a fazer a vacinação, se é que vacinação é uma medida do governo brasileiro e que é aceita pelo Ministério da Saúde. Tudo bem, não vou entrar nessa discussão. Agora, essas medidas precisam ser explicadas, porque essa atitude de criar um hospital na arena de Curitiba para os possíveis infectados, que possíveis infectados? Nós vamos ter infectado de monte. E que infecte o Brasil inteiro. Que daí a gente volta a trabalhar, pelo amor de Deus, porque o povo brasileiro precisa trabalhar. Precisamos ganhar dinheiro, porque senão o país para. Não tem condições de o país parar sem trabalhar e assustar a população e vamos dizer, fiquem aí dentro até quando a gente decidir, para que depois vocês saiam, para que não tenha essa infecção, não se dissemine. Quando a gente sair, todo mundo vai estar morto. Sabe por quê? Porque não tem mais dinheiro para comprar comida. Porque não tem mais nem comida para vender. E fome gera guerra, guerra violenta que mata, senhor presidente Bolsonaro. Então nós precisamos olhar a crise econômica com um aspecto um pouco diferente da crise que está aí, que é essa crise do coronavírus, que até agora matou 18 mil pessoas, senhor presidente Bolsonaro. E que deveria ter sido mortos somente na Europa, nesse período da gripe, 60 mil pessoas. Mas até agora morreram apenas 18 mil. Heber, 18 mil pessoas, você não se importa? Não, eu me importo, eu postei sobre isso. Eu me importo, toda vida é importante, porque a vida dessa pessoa que morreu é importante para mais outras vidas, porque são pessoas que amam pessoas e são pessoas da família. Agora nós precisamos olhar números epidemiológicos e olhar com seriedade. E não botar o rabo entre as pernas com atitude descompromissada com a verdade dos dados. E colocar a população brasileira num estado de pânico. E colocar o exército sem uma informação. O que esse exército está fazendo? Ele vai cumprir lei marcial ou ele vai ajudar a fazer vacinação? O senhor tem que vir falar. Venha a público e fale. Porque senão eu não sei o que o exército está fazendo ali na rua. Por que o senhor colocou? E o seguinte, o senhor é um ex-militar e o nosso vice-presidente também é um ex-militar. Então nós estamos vivendo debaixo de um militarismo ou não? Está sendo colocado goela abaixo?
Não, então vamos discutir. Então vamos criar cúpulas nos estados, vamos ver o que os estados têm para dizer, o que os especialistas, o que os médicos, o que os pesquisadores dizem, para que cada estado aplique a sua especificidade. Não venha jogar de goela dentro, de cima para baixo, o que você acha que tem que fazer. Não é assim. Porque a minha ideia acerca de ditadores é essa que eu já expliquei anteriormente. Eles precisam fazer um encontro com o Criador lá em cima. E a gente tem que arrumar esse encontro. Agora, o Brasil precisa acordar, porque amanhã não teremos, se continuar nesse patamar, esperar o que os Estados Unidos vai fazer, o que o senhor presidente Trump vai determinar. Em Ohio, eu vou ficar preso dentro das casas até abril, final de abril. Como é que nós vamos ficar aqui? Porque é o seguinte, se não tiver mais comida, não tem como dar comida para os nossos filhos. E daí as pessoas vão sair na rua e começar a fazer motim e saque. E daí vai virar balbúrdia, vai virar o caos, Então precisam ser olhados dados de maneira clara, criar medidas sim de contenção, criar medidas de proteção perfeitamente. Não sou nada contra disso, porque eu sou da área de saúde. Sou um pesquisador da área de saúde, publico continuamente. Sou um revisor técnico da área de saúde, vivo disso. Essa é a minha profissão. Não estou aqui falando banalmente como se fosse um brasileiro desesperado. Estou muito calmo. Porém, eu preciso trabalhar para que os meus filhos possam também viver e tenham o seu futuro. E todo brasileiro, senhor presidente, tem seus filhos e também estão com a mesma preocupação. Porque se amanhã nós não tivermos comida, porque nós ficamos presos durante todo esse tempo por uma determinação do governo, que eu não sei o que vai dizer, eu não sei o que o governo vai fazer. Então nós precisamos, esses profissionais, esses pesquisadores, esses professores, esses educadores precisam se levantar, fazer suas reuniões em seus estados, suas cidades, trazer os problemas a nível federal. Se não podemos executar essa proposta de contenção, ou seja, o que for, a nível federal, então que seja cada estado tenha liberdade de executar as suas necessidades particulares, peculiares, porque somos um país muito grande, somos um país continental. Agora, por causa de 18 mil mortes ao redor do mundo, começar a montar hospital de campanha dentro do estádio da Arena, aqui em Curitiba, eu não vejo com bons olhos. Precisamos, então, rever, precisamos de um governo que não põe o rabo entre as pernas, venha a público, fale a verdade, cada passo que for tomar, fale o que vai fazer, para que o povo saiba o que o senhor vai fazer, ou o que o Ministério da Saúde, a medida que o Ministério da Saúde vai tomar, coloque pesquisadores de todas as áreas, inclusive de hospitais, pesquisadores da área de vacina, pesquisadores de epidemiologia no país, para discutirem. E daí nós vamos olhar esses números com mais carinho. Porque esses números, para mim, me parecem que o mundo entrou num pânico, por algum motivo, eu não sei qual, existe um motivo por trás. Se nós vamos implementar um novo sistema econômico, cashless, eu não sei. Isso aí deixa os conspiracionistas falarem aí da maneira que eles querem falar. Agora nós precisamos olhar atentamente para que amanhã nós não sucumbamos à desgraça, porque se não tem dinheiro para comprar comida, não tem dinheiro nem para pagar as dívidas. As empresas pequenas, aquelas empresas de família vão quebrar, as empresas médias irão quebrar e as empresas grandes também quebrarão se não voltarem a trabalhar. Terça-feira da semana passada, há uma semana atrás, as empresas de aviação anunciaram que eles precisariam de 220 bilhões de dólares para poder recuperar as perdas. Recuperar as perdas. Ou seja, esse núcleo da sociedade econômica já está quebrado. Até quando nós vamos quebrar? Ou até quando nós vamos ficar quietos, brasileiros? E aceitar o que o governo vai dizer
porque eu não sei se o governo está jogando do meu lado. Eu preciso crer que o governo está jogando do meu lado, mas eu preciso que o governo mostre que ele realmente está do meu lado, está do seu lado, brasileiro, para que a gente possa continuar construindo a nação brasileira. Mas não dessa forma, em desespero, em pânico, e um governo que parece que começou a atuar de forma para proteger uma futura reeleição. Pelo contrário, não sei se isso vai acontecer. Então precisamos ver os dados de forma clara, precisamos dessas informações. Por favor, se você puder passar esse vídeo adiante, eu sei que é um vídeo longo, mas é um vídeo que fala um pouco da minha preocupação, fala um pouco da preocupação dos meus filhos, sou pai também, sei que você também é pai, sei que você também se condói por essa situação toda, mas nós precisamos ter direção de Deus nesse momento. Nós precisamos ter alguém que olhe com os olhos como Deus deu instrução para José do Egito e que encontre soluções. E Deus dá soluções para que essa nação talvez venha a se arrepender dos seus pecados, para que essa nação mude a sua postura, para que a gente realmente comece a buscar a Deus de uma forma diferente, e Deus revela, Deus dá saídas, assim como Deus deu saída para os 7 anos das vacas magras do Egito, né? Só ler lá na palavra de Deus. Então, que esse vídeo possa também te tocar, que esse vídeo possa te motivar a você não ter medo, a você dizer assim, não, vamos enfrentar com a realidade, vamos amar os nossos idosos, nossos queridos pais, avós, e assim por diante. Claro, vamos protegê-los, sim, mas de uma forma coerente, não uma forma de pânico. Vamos olhar os dados. Eu quero convocar os brasileiros para que olhem os dados e façam, os professores de matemática, os professores de estatística, peguem os dados dessa tabela que está aí, www.worldmeters.info/coronavírus. E também tragam suas informações, assim como eu estou trazendo a minha. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o nosso país, e que a gente avance, e que a gente não olhe para trás, no sentido de ficarmos lá atrás. Precisamos olhar no passado distante para que nós possamos olhar o futuro lá na frente. E assim nós vamos avançar. Agora, não com medo, porque alguém quer colocar medo. Se não é o establishment, se não é a estrutura econômica, é o diabo. E como meu filhinho, querido filho Mate, orou um dia, Papai do céu, protege a gente contra o coronavírus. Só deixe que o diabo que pegue. Em nome de Jesus, amém. É isso aí.